mais ou menos. Folha sulfite, IA que fez isso, fazendo assim, ó. Oi, a gente já sabe muito bem que tá pra sair um novo filme de Street Fighter. Eu já fiz um vídeo mostrando todo o elenco e um outro também mostrando o trailer e reagindo, analisando o trailer. Só que a Capcom soltou no Twitter oficial dela, ou no X, né, as fotos oficiais dos atores caracterizados como os personagens de Street Fighter. E a gente vai conferir cada um deles agora pra ver como é que tá aqui, né, porque aqui tem todos os personagens e são as imagens oficiais, ó. A data de lançamento, inclusive, já foi definida, tá? 16 de outubro de 2026. Então a gente tem aqui o Andrew Code como Ryu. Ele tá fazendo aqui aquela pose dele do Street Fighter V, né? Que ele faz como se fosse um V, cruzando os braços, fazendo aquele V de 5 ali, né? Na capa do jogo. Ficou legalzinho. Eu acho que a caracterização dele ficou legal e o ator pro personagem de Ryu ficou legal, sinceramente. Aí a gente tem aqui o Ken Masters, né? Quem tá interpretando ele é o Noah Centineo, que eu acho que ele ficou com um visual bem parecido com o Ken do Street Fighter V. Tá diferente ainda, mas é o que lembra mais, na minha opinião. O penteado, talvez, a luva dele tá branca, né, ao invés de estar vermelha. Aqui nessa imagem tá legal ele. No trailer a gente viu que tá, mais ou menos, né, mas aqui nessa imagem, assim, estática, parada, eu achei que tá legal. Qual que é o próximo personagem? A Chun-Li, Kalina Liang. A roupa dela aqui parece que tá bem melhor do que no trailer, viu? Nessa imagem aqui tá muito mais bonita. Eu acho que é a mesma roupa, mas aqui parece que tá mais legal, viu? No trailer tava meio estranha, meio apertada, né, eu falei na análise lá, mas tá ok, vai. O Gaio, ó, o Gaio eles fizeram bem caricato, né? O Cody Rhodes, se não me engano, ele é lutador de WWE, é isso? Ele ficou bem caricatão mesmo, bem galhofa, né? Assim, o que você acha do Gaio? Fala pra mim aí o que você achou dele. Né? No trailer ele deu pra ver que ficou meio tosquinho, assim, mas na imagem aqui tá legal, né? Ficou bem legal. Tá um cosplay de respeito, no mínimo, vai. Aí a gente tem o Vega, que é o Orville Peck. Eu não tinha visto essa roupa no trailer, não aparece essa roupa, ó. Essa roupa aqui ficou interessante, na verdade, mas a máscara dele eu não gostei. Não gostei da máscara dele, tá muito cosplayzão, assim, sabe? Nem tá tão legal, assim, tá parecendo um, sei lá, feita de folha sulfite, né? As unhas, o detalhe das unhas ficou legal aqui, ó. A unha que o Vega tem a unha comprida, né? E pontuda. Mas a máscara não achei legal, cara. Pra mim poderia ter sido uma máscara mais realista, ao invés de tentar copiar tanto o jogo assim. E aqui a gente tem o 50 Cent como Balrog. E o que é isso, mano? Ele parece outra pessoa nessa imagem, mano. Parece que refizeram a cara dele. É sério, olha ele no trailer e olha ele aqui. Olha a diferença, mano. Isso aqui me chamou muita atenção. Muito diferente mesmo a cara dele, mano. Parece que alguém fez um desenho, ou se não foi IA que fez isso. A roupa tá ok, não tem segredo. Só luva de boxe e calção. O cabelo eles fizeram ali, né, do jeito mais ou menos do personagem ali. Eu acho que ficou muito perto da sobrancelha ainda. Deixaram ele sem testa praticamente. Ele tem cabelo na testa, ele parece. Mas a cara dele tá muito diferente do 50 Cent de verdade. Eu achei estranho isso aqui. A imagem por si só, se a gente for analisar a imagem como personagem, eu acho que tá ok. Tá aceitável. Mas eu achei estranho que a cara do 50 Cent tá muito diferente aqui, mano. Próximo personagem é o Blanca. Primeira vez que a gente tá vendo o Blanca aqui, ó. Porque no trailer ele não aparece. E não tinha sido divulgada nenhuma imagem antes. Aqui então é o Jason Momoa como Blanca. Sinceramente, eu achei que ficou muito bom. Eu achei que ficou da hora. Pelo jeito, ele tá sendo um modelo pra ser feito em CG, né? Pelo jeito aqui. Igual foi feito o Hulk lá no filme dos Vingadores, né? Usaram um ator lá pra modelar, né? O rosto lá e tudo, né? E pegar a fala também. Eu achei que esse Blanca aqui ficou legal, viu? De verdade. Tem até o detalhe da tornozeleira dele ali, que parece mais uma... como se fosse uma algema, né? Mas é uma tornozeleira ali pra prender, que ele tem também no jogo. Tem as calças rasgadas ali, ó. Eu achei que ficou bem legal. E mantiveram ainda aquele risquinho da sobrancelha do Jason Momoa no Blanca ali, ó. O Blanca não esperava nada e pela imagem, pelo menos. Vamos ver no filme. Aí a gente tem o Dalsin, que ele tá com muito cara de bonzinho, não tá? É o Vidyut Jaminal. Eu não sei como ler o nome dele. Mas assim, o Dalsin é um personagem bom. Ele é do bem, né? Mas aqui ele tá muito cara de bondoso, sendo que ele é meio sombrio, né? Ele tem aqueles olhos dele todo branco, né? Eu acho que ficaria legal se o olho dele fosse todo branco, de verdade, mano. Ao invés das caveirinhas, eles colocaram umas correntes, é isso? O que é isso? Eu não tô identificando... Ah, eu acho que são duas mãos fazendo assim, ó. Eu acho que é isso, tá? Pra mim podia ter deixado as caveirinhas, já que é pra ficar galhofão mesmo. E ele tá fazendo uns negócios com os dedos, né? Tipo assim, né? Eu acho que é a única coisa que ele consegue contorcer na vida real, será? Tá muito bonzinho pra mim. Tá muito gente boa. Você passa assim e fala, e aí, Dalsin, beleza? Ele, opa, e aí, bom. O Zangief eu gostei pra caramba dele, ó. Oliver Richards. Eu achei que ele ficou muito legal, tanto no trailer como essa imagem aqui. Tem uma roupa mais ou menos essa, assim, não tem no Street Fighter 6? Uma roupa mais social, assim. Eu achei que o Zangief ficou bem legal. Se não for o melhor, ó, tá um dos melhores aqui caracterizados do filme, viu? Na minha opinião. O Zangief eu achei muito legal. O porte físico, a barbona, o cabelo, a roupa. Próximo é o E-Honda, cara. O E-Honda não tem segredo. Por quê? É um japonês lutador de sumô. Consequentemente, ele é gordo. Só que esse aqui não tá muito simples demais. É o
o Hirooki Goto, né? Não sei quem ele é, tá? Mas não tá muito simplesão. Até aquela roupa tradicional dele, que eu não sei o nome que tá ali cobrindo ele, tá muito simples. É só uma toalha branca, cara. Nem pra ser um listradinho de azul ali igual no jogo, né? Eles já tiraram a pintura do rosto dele, que é uma pintura de kabuki, na verdade, que não tem nada a ver com sumo. Até aí tudo bem, mas não tem mais nada. Podia ter deixado o detalhezinho azul ali, pelo menos no calção, que pra ficar mais característico, assim, fica muito genérico na minha opinião. Porque o E-Honda já é um personagem simples. O que caracteriza ele é a pintura vermelha no rosto e essa roupa dele, a vestimenta dele, que é listrado azul e branca. E aqui tá só branco. Deixaram mais simples do que o E-Honda já era. Podia ter dado um tapa melhor nesse visual aí. Aí a gente tem o Bison aqui, que é o David Das Marchand. Assim, ó, ele é um excelente ator. Só que pro Bison não, né? Só se for super pastelão mesmo. Não combina nada, cara. Ele fazendo cara de mal ali, ó, tá tipo, parece que tá com nojo de você, né? Tipo, ai, não encosta em mim não. Tinha tantas outras escolhas pro Bison, cara. É porque o filme, pra ser pastelão, galhofão, pode ser qualquer um pra ser o Bison, se essa é a proposta. Mas aqui, esse ator aqui, não. Se for o filme pastelão que eu tô pensando que vai ser, tá bom, tá ótimo. Aí beleza, mas assim, se for levar a sério mesmo, isso aqui... Aí a gente tem o Akuma, que é o Joe Roman Reigns, né, que se não me engano ele é outro lutador de WWE. Eu achei que ficou muito bom o Akuma, muito bom mesmo, tá? Apesar das diferenças, né, dele ter barba aqui, o Akuma não tem barba e tudo, mas isso aí pra mim ficou bem diferente, viu? Indiferente, né? Porque caracterizou tão bem o Akuma, a roupa ficou legal, a caracterização, o cabelo, os olhos ali avermelhados, até o detalhe no punho dele ali, ó, a cara dele. Pra mim esse Akuma aqui ficou, ó, 10 de 10. Ao lado do Zangief ali, eu acho que ficou muito bom, caracterização pelo menos, né? Vamos ver no filme a história. E aqui a gente tem o Andrew Schultz, que é um comediante, fazendo o Dan Hibik, que é assim, se a gente for levar a ferro e a fogo, não vai dar certo. O Dan Hibik é bombadão e não tem bigode, mas, como é o filme galhofa, né, ele é um comediante, ele ficou todo rosa aqui pra fazer alusão à roupa do Dan, né, aquele gi dele, aquela roupa de luta, e ele tá bem com o jeitão do Dan mesmo, assim, ó. Eu acho que a caracterização ficou ok, mas eu acho que ele deixaram o bigode porque é o bigode do comediante, né, então acho que não queriam descaracterizar o ator também, não sei, eu acho que é meio que ficou interligado ali. Não sei porque ficou bem diferente, mas eu tenho a impressão de que ele vai ficar legal. Se a gente for levar em conta mais a parte pastelão, a parte... Vamos levar de boa esse filme aqui, sem querer ficar, né? Eu acho que vai ficar legal. Teve gente que não gostou, mas eu tô interessado pra ver. Aí a gente tem esse Dom Salvage, que é interpretado pelo Eric André, que é um apresentador que eu não faço a mínima ideia de quem seja. Disseram que ele é um apresentador que tem no Street Fighter V. Eu não joguei Street Fighter V, não sei nada, tá? Vocês me falem nos comentários se é esse cara mesmo, do Street Fighter V, ou se é outro personagem, outro apresentador. Então não tem muito o que falar dele, não. A gente tem a Kami, que é a Mel Jarnson, que eu achei que ficou bem legal mesmo a roupa dela, a caracterização, mas tá cosplayzão também, tá? Pra cosplay ficou legal. Agora pro filme ficou pastelão. Bonitona, ó, bens a Deus, tá? Mas assim, a roupa, você vê ali a almofadinha, ó. Não tá ruim, mas é uma questão de propostas diferentes. Eu acho que tá um cosplay excelente, mas pro filme pastelão tá ótimo. Aí a gente tem a Raina Digan, né? Tá difícil de ler ali. Fazendo a Julie, que é uma das dolls do Bison. Eu não sabia que ela tinha uma arminha, não. Só se colocaram no filme. Porque pra mim, todas as dolls do Bison lutava só com as mãos mesmo. E essa roupa aí, eu acho que é uma roupa mais original do filme mesmo. Tem a gravatinha ali e tudo, mas ela é meio diferente das dolls no jogo. Eu acho que tá ok. Caracterização, não tem muito o que falar, não. Tá legal. Aí a gente tem o Alexander Volkanovski interpretando o Joe. Esse Joe aqui, ele é um personagem inimigo do primeiro Street Fighter. É um loiro super genérico, sem camisa. Resolveram colocar ele aqui, acho que pra fazer referência, né? Pra resgatar ali o primeiro Street Fighter, né? Então eles estão tentando misturar aqui, eu acho que várias eras. Não é só Street Fighter 2, é Street Fighter como um todo, né? Tanto é que tem personagens mais da série Alpha, tem esse aqui do primeiro. E ele é o último personagem que foi revelado aqui, olha só. No Twitter oficial do Street Fighter, você pode conferir, ó, a imagem oficial de todos aqui. O Borog eu achei que ficou muito diferente, cara. Mas eu quero saber de você, o que você acha sobre o filme do Street Fighter 2? Você vai assistir? Porque eu vou pra ver qual que é. Eu acho que é assistível, mesmo sendo pastelão, tendo o risco de ser muito ruim. Se você não viu o trailer, clica no link aqui na tela ou na descrição que você vai ver o trailer todo comigo e eu mostro vários detalhes, referências e comentários. Então é isso e tchau!